Salve, salve, culturês! Estamos começando mais um podcast Cultura Milanesa aqui no Renderizando Studios. Esse lugar onde a qualidade de vídeo, a qualidade de som entrega para você uma experiência incrível e que você também pode trazer para cá o seu podcast. Então, se você tem um projeto de podcast aí, de videoaula, gravação de conteúdo individual em diversos outros pacotes de formato, não deixe de procurar a Renderizando Studio e peça um orçamento para você. Até onde eu sei, estavam rolando várias promoções legais aí, então procura no arroba e fala assim, ó, vim lá do Cultura Milanesa, quero saber como é que funciona, quero levar meu podcast para aí e muita coisa boa pode acontecer. Antes de abrir a câmera para mostrar meu convidado de hoje, vou pedir aquele seu like e um comentário também para a gente sentir que você está aqui junto com a gente desde o início. Também vou te orientar o seguinte, a gente tem aí o Apoia-se, que com R$ 5 apenas você mantém tudo funcionando aqui, para a gente chegar cada vez mais longe com o seu apoio diretamente. Tem várias recompensas lá no site também que você pode ver. Tem link da Amazon e do Mercado Livre, onde você consegue comprar o seu carrinho normal, não muda nada na sua compra, mas comprando já vem um percentual para a gente também que ajuda bastante, tá bom? Então, abrindo aqui a nossa câmera, João Peçanha aqui com a gente hoje. Rapaz, cara, Ô, eu tenho que aprender com você esse negócio de vender, rapaz. Essa mano, tua fala eu vendo inicial é nada. espetacular, cara. Eu só sei escrever, não sei vender nada, não. Não, mas é isso aí que a gente quer mesmo. Você escrevendo aí pra gente. Pô, nesse período que a gente conversou a última vez, você escreveu mais um livro que você falou. Foi. Então você tá voando Desde, aí. sei lá, um ano atrás, né? É, Sei lá, por aí. porque aqui no Cultura Milanesa a gente tem a prática de quando o artista tá produzindo pouco, a gente fala que vai trancar ele no porão até ele entregar, né? A De gente, castigo, né? a gente conversou com o Antônio Júnior do Gato Burger aqui. O Gato, eu tô devendo aqui uma obra tal. Já era, já tá trancado, tá agora lá. Não só sai de lá quando Tadinho lançar. do Antônio, gente boa pra cacete. Timetron é a obra que ele tá devendo. Tá devendo há um Timetron o nome? Timetron, há 1 ano, 2 anos. Só sai de lá quando a gente entregar Timetron. E, João, antes da gente começar, primeiro mande um salve aqui, aquela câmera ali é sua, mande um salve pra galera. Gente, obrigado. Eu tô felizaço de estar aqui, muito feliz. Esse louco que me convidou aqui é um queridaço, né? Super feliz de estar aqui com vocês, super feliz de estar falando de literatura. Eu gosto de falar de literatura pra cacete. Eu gosto de falar com gente inteligente, então juntou Lé com Cré, fica bom pra cacete, Então né? tem que chamar a Jota pra sentar aqui no meu lugar, então, aqui. Ih, rapaz! Aí sim, maluco, aí sim. Se você tá com o microfone do lado ali pra fazer as considerações, a Jota atrás das câmeras aqui comandando esta operação. Comandando. Então, de vez em quando vocês podem ver uma voz da além poderosa aí, é o AJ participando com a gente também. Antes da gente começar para avaliar falar das obras, eu queria que a gente passasse. É uma prática que a gente tem, uma tradição para quando vem a primeira vez aqui no podcast, contar um pouquinho, se afastar um pouquinho do que a gente vai falar da literatura, se quiser, e falar um pouco do João, do jovem João, do mini João. Mini João, cara. Por onde andava, se lembrar o nome de bairros e lugares, eu gostava de fazer. Agora, o que tiver de detalhe, vale ouro. Porra, ó, eu sempre fui de Niterói, né? E sempre morei em Santa Rosa, que hoje é, como é que chama? Jardim Caraí, né? Tá chique, tá gourmetizaram Santa Rosa, né? Santa Rosa ia da Estácio, que hoje é Roberto Silveira, até o Salesiano, né? Era aquele quadradão todo, era Santa Rosa. Agora não, agora não. Um pedação virou Jardim... Bom, enfim. Mas era muito rural. Niterói era... Cara, eu sou de 63, eu sou homem velho pra caralho. Eu tô com 63 anos esse ano. Cara, é muito ano, né? Não tá Então, novo, tá garoto. mas assim, peguei aqueles ônibus, eu lembro de pegar ônibus ainda elétrico. Alguns, poucos. Finzinho do ônibus, chamava trolleybus. É negócio de velho, esse negócio de trolleybus é coisa de velho, cara. É o Né? que ele Minha vinha mãe com aquele negocinho em cima, fazer. que colava assim no fio, assim, e ia. Cara, bom, mas o quê? Eu morava numa vila do cacete. Eu morava uma casa no fim da vila, e no fim da vila tinha um campo de futebol. Aquele padrão de campo de futebol, chão de areia, chão assim, não era nada liso, tudo assim, né? Vizinha que fazia isso, vizinha que fazia aquilo, aquela vizinha dos gatos que a gente jogava bola, a bola voltava cheia de cocô de gato, a gente quebrava o vidro da janela dela, enfim, a gente fazia essas coisas, né? Eu nunca prestei. Criança, nunca prestei. Aprontava muito? Aprontava pra cacete. Eu descia o cavalão com um carrinho de rolimã. Caraca. Ixi, tabaquei um monte de vezes. E ali você falou que o vidro que sofria ali era o da Bruxa do 71, é isso? Da Vila? Dona Zelá. Eu lembro do nome da mulher, cara.
A gente fazia até, se a gente pudesse fazer ebó contra a Dona Zilá, a gente fazia. A gente, se soubesse, né? Mas a Dona Zilá, ela tinha uma cacetada de gato, né? Aí é isso. Então eu morava na vila e tinha a galera da vila. A vila também tinha uma turma de balão, que antes era muito. Tinha muitas turmas de soltar balão. Hoje a gente sabe que não pode, que não é legal, que estraga, arrebenta com linha elétrica, enfim, arrebenta com um monte de coisa, né? Ah, o balão, E mas era uma febre, né, na época. era febre, era febre. Era normal. Igual pegar estilingue e acertar em rolinha. Era normal. Hoje a gente não faz isso. A gente acerta em passarinho, né? Na minha infância era ok, né? Mas é tempo, é o E tempo que vai e passando. aonde que era essa vila aí? Qual o lugar de 7 de setembro, entre o que hoje, entre Dom Bosco e João Pessoa, uma vilinha. Hoje chama-se Roberto Tortelli. Antes não tinha nome, e aí depois né? da vilinha a gente vai pra onde? Mas você tá falando de qual idade mais ou menos, assim? Eu saí da vila com 8 anos. Com 8 anos você sai dela. E aí É, vai pra onde? eu vou para Dom Bosco, também coladinho. Aí fiquei pouco tempo na Dom Bosco, no Sobradinho, aí depois fui para um apartamento, aí meu pai ficou rico. Rico não. Meu pai ganhou dinheiro, mas meu pai passou um tempão ganhando dinheiro. Grande parte da minha adolescência foi olhando meu pai ganhando dinheiro, né? No final da adolescência ele perdeu a porra toda. Mas durante a adolescência eu gozei muito em cima da grana que meu pai ganhou, né? Eh, Aí a gente foi para um prédio super show, assim, na João Pessoa, esquina com ali, entre Maris Barros e 5 de Julho. Top! Super top o AP. Mas tem um negócio que aconteceu lá na vila, acontecia na vila, que aí sim eu posso ligar com o livro, Então faça tá? Que eu vamos nessa. gosto de ligar com o livro às vezes. Você que Por manda. quê? Tinha um cara que aparecia uma vez por ano. Era um mendigo, retinto, mas cabelo preto, cabelo branco, ou seja, já era velho, bem velho, né? Grandão, pesadão, né? Ele ia andando. Sabe aquela pessoa que anda e Dando uma emboca remadinha. para um lado e para o outro, vai Aham. remando, né? Ele é assim. Ele vinha, quando ele chegava, eu lembro de eu criança, assim, quando o cara chegava, o apelido dele era Jacaré. Jacaré chegava, ele sentava no cantinho, assim, do campo de futebol, que era de terra. A gente já sentava em volta. Aí que vem o troço estranho. Ele pegava a terra, botava na boca, como se fosse uma farofa, e amolecia, até aquilo ficar tipo uma lama. Quando ele tinha lama na boca, ele contava a história. Olha que Eita, viagem! Isso já é uma história. sim. Esse cara já é um personagem, né? Mas aí ele contava uma história depois disso mesmo? Falava Contava, tu contava histórias, né? E contava histórias como se fossem contos de fada. Contava história de princesa. A princesa era preta, igual a ele. Não eram princesas louras, de olho verde, olho clarinho, não sei o que. Não, branquinhas, não. A princesa era preta, que nem, ó, minha cor, preta, igual isso aqui, ó. Quer dizer, caramba. ele não fala, na época não se falava preta, falava crioula, que nem eu. Hoje em dia falar crioula é horroroso, né? Em 1970, sei lá o quê, era corriqueiro. Se um negro falasse eu sou um crioulo, ok, não era feio. Era feio você chamar um negro que, assim, que você não tivesse intimidade com ele, chamar ele de crioulo. Aí é xingamento, né? Sempre foi, né? Mas o negro se chama, não, eu sou crioulo. E caramba, que diferente isso aí. Ele colocava a terra na boca de verdade mesmo, Botava, fazia ali, botava. contava as histórias. Você lembra se essas histórias eram como se fosse assim, você já falou que ele alterava a cor dos personagens pra É, cor dele, né. é. Mas eram as mesmas histórias que eram contadas pelo que a gente tinha de por exemplo, Ele Branca de aprove Neve, mesma coisa. ele aproveitava pedaços de histórias que eu já conhecia, que tinham contado para mim, e ele misturava do jeito dele.
Caramba. ambientava em Niterói, ele fazia o cacete, ele fazia tudo, né. Aí quando eu fui fazer lá, depois, sei lá, com 40 anos, fui fazer faculdade de letras, eu descobri que a argila tem a ver com tecer um texto, escrever uma história, né. O o oleiro, que é o cara que faz o vaso de argila, né, o nome é oleiro. Isso eu aprendi só na faculdade. Só na faculdade que eu descobri esse troço, tá. O oleiro que faz é, ele cria a partir do barro, a partir do nada, né. Um escritor também cria a partir do nada. A partir de poucas referências, ele cria o resto todo, né. E essa. Então, esse cara se liga à literatura, no final das contas. Não, eu tô impressionado com essa questão dele aí, a questão da argila da terra na boca e tal. Realmente É. eu vou pensar muito nisso aí nos próximos dias agora, porque é quase como uma aparição mística, né? É, Uma coisa é. meio. E era Caraca. uma vez por ano. Era perto de junho, logo antes dos balões, né. Balão é julho, agosto, sei lá. Era junho, já estava esfriando, já estava frio. Aí ele chegava, final da tarde, aí sentava, aí todo mundo em volta, ele pegava, mas era assim, como se igual você pegar a farofa mesmo, que é gostosa, pegar da panela e botar na boca assim, né, ele fazia igualzinho. Será que ele não só enganava que ele pegava a terra, não? Ele tava com outra coisa que ele botava na boca, não? Não. Tem na própria obra do Gabriel Garcia Marques, né? Uma das Tem. personagens come Ah, terra. tem. Ah, memória. A Que memória. pena, eu vou lembrar. Mas É. é aquela que não é nascida lá, ela vem de fora, né? É, E ela, não, não é inocência não. não sei, isso aí é a matriarcona, né? É. Não, a matriarcona é ai cacete, é muito É, nome, né, aquele sumiu. livro é fantástico, mas é muito Úrsula. Úrsula, isso. Úrsula. Úrsula que é a Úrsula Buendia é a matriarcona. matriarca, né, José Arcádio é o patriarca. É o os fundadores da De grande cidade. Macondo. Isso, de Maconda. Macondo. E essa tinha essa jovem que comia terra quando estava É, ansiosa e que o tal. Aureliano ficou se apaixonou por ela, O mesmo Aureliano. ela não tendo nenhum predicado feminino, assim, mesmo não sendo uma mulher atraente, né, é o que o Gabriel Garcia Marques falou, né. Foi o Aureliano ou foi o Arcádio, que é o que foge, vai vira cigano, depois volta e se casa com ela? Acho que tem É um o lance. Arcádio. É o É o Arcádio, né? Arcádio. Desaparece, Zé Arcádio some, Aureliano fica fazendo aquelas miniaturas, sei lá de que, eu esqueci que Peixinho de ouro. ouro, né? Peixinho Peixinho de de ouro. ouro, é. Depois vira coronel, vai pra batalha, não sei o Liberais e quê. conservadores. É, é. Isso É aí. fantástico, esse livro é fantástico. Pessoal, som, não é esse aqui não? Hã? A Jota entrando em A ação, Jota hein? entrando em ação. Hã. Será que é o outro? Será que é o outro? Ah, enquanto tá ajustando ali. Continua, continua. Não, tô de boa. Vamos lá. Então, uma curiosidade aqui, Hum, você contando essa história, eu fui pesquisar. hum. No dia 13 de junho é celebrado anualmente Exu. 13 de junho, é? É, no dia... O dia de Exu é celebrado anualmente 13 de junho. Peraí, 13 data de junho de- é Santo Antônio. Isso. Caraca! Ele comia o quê? Terra. Terra. Exu É terra. come... É terra, É, terra. é um parênteses aqui, só uma coisa que veio à cabeça. Não, Vai! conclui. Não, só isso mesmo, só isso mesmo. Comia terra, é isso? No Não, rito? porque Exu, ele se alimenta, né? É. Exu, ele se alimenta. Tanto tem um carnaval muito famoso da Grande Rio, que o Exu, ele comia e cuspia e bebia. Cuspia fogo, Então, assim, lindo aquele me veio, quando você falou, a primeira impressão que você falou que ele era negro, a primeira impressão foi de Exu na minha cabeça. Eu falei, pô, data? Fui pesquisar. E temos essa data aí. Coincidência? Talvez sim, talvez não. Certinho, cara. Mas gera boas histórias. Ó, tem uma personagem Arrepiou, minha, né, mano? futura personagem minha, que eu vou escrever ainda uma história sobre o terremoto que destruiu Lisboa, Ah, sim, aquele de de. 755. Inclusive sobre essa questão que o AJ colocou aqui, pô, perfeito ter colocado isso, acho que muda tudo. Porra, Exu. Você for Caraca. conectava com o livro. E a gente ficou Caraca. tão maluco com essa figura que surgia, né? Sim, Qual é a conexão com o livro? Você falou que é não fazer com o livro, com a escrita. Ah, com a escrita. Com a escrita. Ele te conectou com essa questão de contar histórias. É. Eu acho que houve algumas pessoas que me conectaram. Primeiro Vamos ele, nessa.
Depois foram 2 tios que me apresentaram aos livros. Uma chamada olha o nome da criatura, Ermengarda. Ô, Ermengarda é nome sei lá de quê, né, de Viking, de sei lá, de Noruega. virose, sei lá, de alguma doença. Não é? É um nome esquisito pra cacete. Não, eu Ermengarda. tô com uma Ermengarda que tá inflamando aqui. Não parece. Mas aí eu tive uma tia Ermengarda, a gente ia almoçar, ela morava na Nascimento. Não tem aquela música do Vinícius Toquim, Rua Nascimento Silva 107? Aham. Ela morava na Rua Nascimento Silva 7, Caramba. colada na favela, que é no final da Nascimento Silva. E ela era casada com o Antônio, e o Antônio era um grande intelectual, tá? E ela também, lia pra cacete. Aí tinha o almoço, depois do almoço ela falava, João, porque infelizmente eu sou João Luiz, né? Aí ela vem e fala assim, João Luiz, vem cá. Ela é portuguesa, ela é portuguesa que fala português de Portugal, tá? Venha cá. Aí meus pais já sabiam que ela ia me apresentar algum livro. Só que eles não sabiam que junto com o livro ela me dava um cálice de vinho do Porto. Eu com 10 anos. Eu adorava vinho do Porto. Então eu comecei a gostar de livro também junto com o vinho do Porto. Não sei se eu gostei primeiro do vinho do Porto ou do livro, mas foi legal, né? Então teve ela, teve um outro tio, Casimiro, um gay que não se assumiu, não conseguiu sair do armário, né? Mas um cara que lia pra cacete, sensível pra dedéu, e na velhice, meu pai. Por quê? Eu li num livro da Ecleia Bose tem um livro chamado Memória e Sociedade, Histórias de Velhos. Ela fala assim, cara, a profissão do velho é lembrar. Essa frase é foda, né? E quando meu pai ficou velho, ele começou a se lembrar das coisas. E começou a contar histórias dele, da mãe dele, de coisas que... E assim, não, porque eu lembro que era 18 de agosto de 67. Como assim? Como, cara? Era uma quinta-feira. Ah, como assim você sabe que 18 de agosto de 67 era uma quinta-feira? Ele lembrava das coisas, né? E realmente, a profissão do velho é lembrar, né? Então meu pai virou, a partir do momento que ele ficou velho, com 65, 70 anos, porque antes a gente ficava velho com 65. Hoje a gente fica velho com 80, né? 65 eu vou fazer daqui a pouco. E eu não me considero velho, eu tenho cabelo branco, mas velho não, Tá garoto? tá longe ainda, Aham. né? Eu acho que eu vou ficar velho com uns 80, sei lá, por aí, né? Talvez. É outro, Quiçá. quiçá. Então assim, quando meu pai ficou velho, lá pelos 65, ele começou a contar as histórias. Então ele me ensinou a contar. E ele contava várias vezes. E eu ficava vendo assim ele repetindo, isso é legal. Eu ficava vendo ele repetindo a história, já tinha ouvido aquela história 3 vezes. Mas eu via que na 4ª vez ele acrescentava um tempero. E, pô, cara, esse tempero ficou melhor. Aí na outra vez ele acrescentava o tempero e ficava melhor. Falei, cara, é um super contador de história, né? Então, assim, uma conjunção de fatores me fez desembocar em virar escrevedor de livros, né? Hoje eu não consigo parar de escrever. E não vai parar nunca mais. Não, não. O sobre essa questão aí, essa pessoa que você falou no final é seu pai, mas o É, que acrescentava um tempero, né? isso. Perfeito. E aí nessa Foda. e aí você falou que o seu pai já na velhice, então você com quantos anos ali, mais ou menos? Com 60. Eu tinha 30 e poucos anos menos que ele. Se ele estava com 65, eu tinha uns 30, 35. 35. É. E aí dentro desse miolo aí, por exemplo, aos 35, em contato com ele, você já escrevia? Já, eu escrevo desde os 13. E aí o que que você escreve nos 13? O que que você escrevia nos 13? Meu primeiro conto, Tomava um vinho do Porto e escrevia. 13 anos. meu primeiro conto foi uma distopia de ficção científica. Que isso? Que eu lia pra cacete Isaac Asimov. Eu fui formado com terror e ficção científica. Os primeiros livros que eu li foram de terror e ficção. Lembra algum assim? Terror em Amityville,
era do cacete, né? Tem um classicão que é o Drácula, que não dá tanto medo. Eu não tenho medo com Drácula, eu tenho pena do Drácula, coitado. É uma história de amor, não é uma história de terror, não acho. É uma grande história de amor, né? Verdade. Frankenstein, que também não é uma história de terror, para mim, é uma história de o que é o ser humano, né? Por isso que são clássicos, né? Porque não está contando só a história de um monstro fabricado por um Victor Frankenstein. Não, tá falando sobre a essência humana. Por isso que virou clássico, né? Drácula não está falando de um vampirão que fica chupando sangue dos outros. É de um cara que se apaixona por uma mulher e essa paixão, esse amor passa pelo tempo. Ele se apaixona pela encarnação da mulher. Cara, é muita Ele viagem. busca ela pela eternidade, né? É uma viagem. E eu queria saber, só falando em viagem, a viagem que esses caras tiveram lá na mansão de Lord Byron lá, Porra! na noite onde esses bichos nasceram, hein? Foi. Frankenstein nasce, eu acho que o Drácula não nasce lá, mas nasce Não. posterior, né? Nasce É. um vampiro preliminar ali, se eu não me engano. O Byron, o marido da Mary Shelley, que ninguém conhece o nome, mas na época era um poeta conhecido, né? Em Dublin, eu acho. A Mary Shelley e tem um outro poeta, amigo do Byron, estavam os 4, né? Aí não sei quem propôs, eu acho que foi o Byron. Vamos contar uma história de terror? Vamos, daqui a não sei quanto tempo a gente se encontra e cada um conta a sua história, não sei o que, não sei o que lá. Mary Shelley chegou com Frankenstein. Só. Apenas, né? É. E outras, eu sei que as 3, 4, 5 primeiras edições foram publicadas em nome do marido. Por quê? Uma mulher não pode escrever. Sacanagem, né? E tem uma série também que Sacanagem. explora legal isso, né? Como é que Tem uma série chamada Shelley. que mostra como é que ele teve que ser à frente para ela, né, É. poder entrar nisso aí. Até em São Paulo tem a Best, que eu não sei se ainda faz, ainda tá fazendo isso, mas essa associação brasileira de escritores de terror. A Best, a gente tinha uma questão que era legal, que todo ano eles faziam uma reunião num local específico, assombrado, né? Ah, é? Seria que justamente para que se criassem contos de terror, como se fosse um eco desse momento de Lord Byron na Sim. mansão lá, reunir autores para escrever terror e nascer coisas dali, né? Isso é maneiro. E o Antônio Júnior, no último podcast, ele veio trazendo uma coletânea de filmes de contos de terror, que eram a versão brasileira disso. Então a gente tinha, por exemplo, Monteiro Lobato tinha contos de terror. Sim. Aí você tinha outros autores, eu acho que o autor de Escrava Isaura também tinha contos de terror. Sei. Sim. Ele lança uma coletânea toda disso. E tem Machado de Assis também, ele faz a nossa versão Mansão Lord Byron posterior, né? Pô, que legal. Todo mundo que legal. escreveu Dos caras do século XVIII, XIX escrevendo. e junta a galera Terror. toda ali. Pra mostrar que o Brasil também tinha essa produção Sim. de terror também, Sim. né? A gente não vê isso tão forte na telona, né? Mas um dia, quem sabe, a gente viu o Hoje expoente pensou. que era o Zé do Caixão, que era o cara O até Caixão hoje. era o cara. É. Vai ser Hoje- o Glauber Rocha do terror do posterior, né? É. Quando tiver André Bianco no cinema. É. Aí a gente vai ver. O Zé do Caixão foi o cara, o vanguardista, né? Aliás, eu acho que Bianco, daqui a um tempo, vai ser lembrado. Eu acho que Bianco hoje ele é só um grande vendedor de livros, que ele é um grande vendedor, é um best-seller. Mas ele não é reconhecido. Ele mesmo fala isso, né? Ele falou: eu posso andar mesmo velho dentro do supermercado com anonimato Ninguém vai completo. me reconhecer. Ele fala isso dele e dos escritores em geral, né? Tipo assim, não importa que todos os meus livros sejam best-seller, eu vou andar em qualquer lugar e no anonimato Sabe completo. por quê? Pensa, saiu uma pesquisa em 2025. A pesquisa era o quê? Perguntava para você assim, vem cá, quantos livros você leu ano passado? 53, acho que 53% das pessoas pesquisadas responderam nenhum. Isso significa o quê? Mais de metade do Brasil não lê. Que loucura, né? E mesmo assim, as feiras lotadas, o pessoal cheio de livro no saco e não leu aquele livro que eles estão comprando. Eu tenho 5 livros. 6, vai sair outro agora. Nunca ganhei dinheiro. Com o livro em si, né? Eu conheço uma moça chamada Carla Bessa, uma amiga, é daqui de Niterói. Ela ganhou
o prêmio Jabuti de melhor livro de contos em 2000 e alguma coisa, 19, 20 ou 21, por aí, que eu sei que foi perto da pandemia, tá? E aí, um ano depois que ela ganhou o Jabuti, a gente estava falando por WhatsApp, que ela mora em Berlim, ela mora na Alemanha há 30 anos. A gente estava falando por telefone, por Zap, aí eu falei com ela, você tá rica, né, com direito autoral, hein? Ela falou assim, João, eu não lembro direito, eu vou falar um valor mais ou menos, tá? Eu vou mentir agora. João, você acredita se eu disser para você que eu até hoje ganhei R$ 827 Que isso, com o cara. meu livro? Eu falei, 820. Mas o valor é esse, não era mais que R$ 1.000, era menos que 1.000. Um ganhador do Prêmio Jabuti. É complicado escrever no Brasil. Se você escrever no Brasil, entrar numa de escrever literatura no Brasil, pensando em ganhar dinheiro, desiste, vai vender limão no sinal, sei lá, vai vender qualquer coisa no sinal. Não vale a pena. Tem Não uma vale. fala. Escreve porque você precisa, porque é terapêutico. Eu acho terapêutico para Dedéu escrever. Acho muito terapêutico. Aliás, quem me ensinou isso foi um amigo meu, Qual? né? Fale dele, Um fale dele. cara foi um escritor, cara. Talvez você conheça, mas eu não lembro quem é, então talvez você não conheça, eu não sei. Vamos lá, mas foi um escritor qualquer. Alguém te falou É um isso? amigo meu, um amigo dessa turma, vamos lá, daquela turma inicial do Vianco, né? Que Ah, você das primeiras participou lá, também, assim, das rádio tá? cover, do É. Wolfpack. Um daqueles chegou para mim e falou assim, quando eu lancei esse, Patagônia, que é meu primeiro romance. Quer emendar isso pra já falar do Patagônia? Você que sabe. Posso, Então vamos posso nessa. pensar. Fala do amigo aí da rádio Vamos cover. lá. Aí ele chegou e falou assim: mas Patagônia Babilônia. Teu primeiro romance. Pô, teu primeiro romance, então ele. Pô, João, você tá falando do teu pai e tua mãe, né? Eu falei, hã? Bicho, você tá falando de um cara que anda pra caramba, adora viajar. Teu pai adorava viajar. Eu vou dar um spoiler. E no final, esse cara tem uma espécie de demência ou de Alzheimer ou alguma coisa assim, né? E tua mãe tem Alzheimer. Eu falei, cara, eu não escrevi pensando nisso. Não escrevi pensando nisso, mas o inconsciente trabalhou. Eu falei, caraca, é terapêutico. Caraca, e o que que a gente É encontra aqui no terapêutico. Patagônia Babilônia? Faz uma sinopse pra gente. Patagônia Babilônia. É a junção de dois universos. Imagina dois universos que não podem conversar e conversam. Um garoto, magrelão, 17 anos, negro, favelado, pobre, mora no Morro da Babilônia, aquele atrás do Leme. Por conta de uma coisa que eu não vou contar, ele entra numa de assaltar velhinhas do INSS. Velhinhas não, uma velhinha. E no único e primeiro assalto que ele pratica, que ele comete, ele é pego. Só que com 17 anos você não vai preso. Você vai cumprir só aquelas coisas sócio, sei lá o quê, né? E foi oferecido, olha, você pode ajudar nisso, ajudar nisso, ajudar nisso, ou então ir para um asilo e ficar lá fazendo companhia para velho. Ele falou, quero, vou para o asilo. Tá bom, você tem que ficar 4 meses lá. Tá bom, tá bom. 4 meses, toda tarde eu passo lá. Tá bom, tá ótimo. Lá foi ele. E ele encontra Ernesto, um velho cego e racista. E eu faço. E aí um vai contando a história do outro pro outro e vira uma amizade improvável desses dois. É. Patagônia por quê? Ah, Ernesto teve muito dinheiro, né? Agora está todo ferrado. Agora, no momento do livro, né? E ele sempre prometeu para a mulher dele, que morreu numa circunstância X, que a levaria um dia para conhecer a Babilônia. Só que ela morreu antes disso. Então ficou aquela Babilônia engastalhada aqui na garganta dele. Então, Patagônia, por conta do Ernesto, Babilônia por conta do Joelson, que é o garoto.
eu conheci o João nesse livro aqui, e esse livro aqui é um negócio de louco, galera. Então, assim, recomendo ler, porque essa história aqui, por exemplo, você tem tem uma reviravolta no livro, que é um negócio de Tem uma maluco, né. O reviravolta. livro fica legal assim, quando eu falo aqui, Jota, contando, e tem uma reviravolta incrível, e realmente são 2 universos muito bem trabalhados, né. Sim, Eu não pô, eu não posso contar spoiler e tal, mas a gente vai passar por muita coisa bacana aqui, vai passar por ditadura militar, passa em num certo ditadura, momento. passa. Joelson traz realmente um outro universo que ele viveu. Pô, é um É. negócio muito incrível, 2 personagens muito bons aqui. Quer comentar alguma coisa mais? É o meu único, deixa eu ver, até agora é o meu único livro que não tem protagonista feminina. Engraçado, né? Não tem? Os Os outros outros têm. todos são mulheres. Pô, isso aqui é muito Todos bom. são mulheres. As mulheres são importantes pra cacete, nos outros. Por que que você acha que você gosta mais de contar histórias através do espectro do olhar feminino? Sempre escrevi conto, no ponto de vista da mulher. Sempre gostei. Sempre. E todo mundo falava: "Cara, você escreve bem como mulher". Até sacaneia: "Ah, tu é viado", fica naquela sacanagem, aquela besteira, né. "Assume, sai do armário, não sei o quê", me sacaneiam, claro, me sacaneavam. Hoje não, mas hoje tá mais sério, né, Por o quê? negócio, a coisa da sacanagem tá mais séria, Ah, sim, né, é. então você não pode fazer tanta sacanagem com os outros. Mas nossa, cansei de ouvir. Confessa, vai. Sai do armário logo, para de besteira. Mas assim, eu gostava muito de escrever em voz feminina, sempre gostei. Então eu tenho muito conto. Eu tenho um conto que é a paixão de 2 adolescentes. 2 uma se apaixona pela outra, E como é que é isso? De Impossíveis onde vem isso? Você Azuis. imagina assim: "Pô, eu quero contar do ponto de vista feminino". Você consegue pensar de onde pode ter vindo isso ou Conto é foto. Os contos Todos os contos saíram de, não é foto, né, de imagens que eu tenho na cabeça. Então, por exemplo, uma vez eu tive uma imagem de uma mulher na beirada de um edifício muito alto, raspando a perna. Só isso. Aí eu escrevi um conto chamado Hoje é Dia de Morrer. Ela subiu para o Martinelli, que na época era o edifício mais alto de São Paulo, para se atirar de lá. Só que quando ela ia se atirar, ela olhou para a perna e falou: Meu Deus, eu não me depilei. Vai ser horrível. Já pensou, eu estatelada lá na calçada, as pessoas olhando para minha perna e falaram: Ela não se depilou. Ah, então ela se raspa antes de se jogar. Então é um detalhe caraca, absurdo, é. né? Claro que antes dela se jogar, quando ela se joga, ela nem se joga, né? Ela faz a menção de se jogar e acaba o conto. Eu não quero saber da queda. Não é sobre isso, né? Não, o lance não é esse, né? O lance é o antes, né? E enquanto ela está se preparando para a queda, se raspando e tal, raspando a perna, ela vai se lembrando da vida dela e dos porquês que ela tem para se jogar dali, né? Mas nasceu de uma fotografia na minha cabeça. Uma fotografia que você viu ou Não, uma uma lembrança imagem que tua, eu uma tive, imagem que surgiu. uma imagem que surgiu. Não vi a fotografia. Esse aí é como você o teu trabalho de criação é esse, né, uma imagem Conto, de conto, de contos, de né. conto. De romance é diferente. Antes da gente avançar, eu só queria eu lembrei de uma coisa aqui agora que é muito interessante que Hum. você falou, que eu acho que já mencionei aqui no podcast algumas vezes, que é a da Lígia Fagundes Telles, né, que é a dama da literatura. Uhum. E aí você falou uma coisa muito interessante sobre a gente morrer pobre quando é escritor, né. É. Porque lá ela falou nessa no Roda Viva, ela fala que alguns jornalistas perguntam: "E aí, você ficou ganhou dinheiro, você fica rico com literatura?" E ela faz isso, ela gargalha, ela ri, e ela fala: "Não, eu sou procuradora, pô". É. Ela falou: "Ninguém fica rico, ninguém ganha dinheiro com Não. literatura". Aí ela falou: "Alguns autores", devia estar falando do Paulo Coelho, ou enfim, Sim, souberam como apertar os botões certos ali e descer a grana. sim, Conseguiram descer a grana. sim. Agora, a maior parte dos escritores esquece, ninguém E fica rico outra, com literatura. esses escritores, até hoje, são meio que malditos nas universidades. O Isso. Paulo Coelho e Paulo Coelho, Érico Veríssimo, que é foi mesmo? um grande contador de histórias. Jorge Amado agora tá começando a ser admitido com um pouco mais de ok, Tem motivo pra isso? não sei.
Melhor não perguntar. Não me arrisco, não me arrisco, mas, cara, é só fazer sucesso que é. Não, se bem que Milton Ratum faz sucesso, mas não faz o sucesso que o Jorge Amado fez. Não vende o que o Jorge Amado vendeu. Que loucura, cara. Vendeu muito, movimentou muito público, parece que a academia torce o nariz. Tipo assim, é best-seller, é de má qualidade. Não sei se é esse o pensamento, né? Mas a impressão que dá é essa. E onde é que você Né? sente esse bloqueio? No ramo acadêmico específico, na Academia Brasileira de Letras? Onde você Hum. sente que essas portas fecham nesse sentido aí? Onde? Acho que universidades. Nas As universidades. universidades brasileiras são elitizadas, até hoje, né? Depois desses governos, não falando de política, mas depois desses governos mais progressistas, que não quero falar de nomes, nada disso, Pode falar mas o que você quiser. dessa sequência de governos progressistas que vieram até reparando erros históricos, né, com cotas, com um monte de coisas, que eu apoio plenamente esses governos, a universidade brasileira ficou um pouco mais democrática. Mas antes ela era muito elitizada. Ainda é, ainda é. Né? Ainda tem gente dentro da universidade dizendo que os cotistas não deviam entrar. Não deviam ter entrado. Está diminuindo a qualidade da nossa universidade. Como se a nossa universidade fosse uma Sorbonne, um negócio absurdo. Não é. Né? São universidades ok, universidades não ok. Como tem em todo o país, inclusive na França. Né? Na França também? Todo lugar tem universidade ok e não ok. E não é necessariamente por conta de um grupo seleto que está lá dentro que ela é ok ou Não. não ok, né? Isso é pelo trabalho que é feito, né? Sim, sim. Das universidades públicas, o que eu sempre ouço da galera, uma dificuldade grande do pessoal mais popular entrar, justamente por aquela questão de, pô, beleza, vou entrar na faculdade aqui, mas você vai ter que vir aqui o dia inteiro, é uma grade que não combina com o estilo de vida de uma pessoa jovem É, e é, o cara tem que trabalhar muitas vezes, né? é. Outra história, por exemplo, a minha mulher, ela trabalha na Unirio, ela é professora da Unirio, né? Na Faculdade de Educação. Ela tem uma cacetada de alunos de Duque de Caxias, Ah, é? que eles têm que se deslocar de Duque de Caxias até a URCA para ter aula. Cara, é um absurdo, é muito longe. Então tem Não caras, faz, pô, não faz. às vezes chega atrasado e avisa a professora, olha, vou chegar atrasado porque a Avenida Brasil, porque a Washington Luiz, porque sei lá o quê. Ou então porque tá tendo aqui operação e tá um inferno, tá tiro para todo lado. Eu não vou sair de casa, não. Né? E é muito legal você ter essa vivência acadêmica, que você pode ter uma opinião muito forte sobre justamente isso, né? Se é É para se bacana. democratizar, se é para se democratizar, você tem que cuidar dessas questões, né? Sim. Se você quer que o camarada, por exemplo, mais humilde consiga ingressar, tem que entender que a realidade dele muitas vezes é de trabalhar desde sempre. Uhum. E aí, como é que esse cara consegue conciliar com uma grade que é tão fechada de faculdade, né? Sim. Ah, não, pensa que você tem que estar 3 horas da tarde nesse campus, pô, o cara não consegue. Então, Aí eu me questiono assim, por exemplo, tem campus de universidade privada perto desse cara de Duque de Caxias. Tem templo perto de onde ele mora, mas não tem um campus de uma universidade pública. Por quê? dentro da área dele, né? Por que não? Se tem universidade privada, se tem templos, por que uma universidade pública não está lá? Né? Aquela coisa do Milton, né? O artista tem que ir onde o povo está. A universidade devia fazer isso. Devia chegar junto das pessoas, né? E não chega. Perfeito. É uma herança elitista daquela universidade elitista que só tinha classe alta, né? Cursando ensino superior. Fica aí as Acho que por aí. verdadeiras críticas, né? À É. faculdade, e não acabar com ela, ou Não, privatizá-la, não, ou acabar com as não, cotas. não. Universidade pública, gratuita, mas também com acesso, Mais né? acessível. Tem que ter acesso. Teve um vídeo agora, não é tão recente, mas teve um vídeo da. Tem rolado alguns vídeos, por exemplo, de pessoas humildes que entraram, a vendedora de cachorro-quente. Aí ela foi, avisou, deu a notícia pra mãe que Sim, passou. sim, eu vi isso E aí, também. quando você É maneiro. consegue uma fala da mãe, você vai ver que ela vai passar por um período ainda de
completo fechamento de gasto ali, mesmo na vida humilde que ela tem, pra conseguir bancar essa estrutura aí, É. né? Da pessoa ir e etc. É. Vai continuar pagando Xerox pra caramba, né? Pra Tem- cacete. Livro de medicina, se for medicina, livro de medicina é caro pra cacete, Pô, né? eu fiz particular e, cara, é muita Xerox o tempo muita todo. Xerox. É muita, você passa horas naquela negocinho de Xerox, lá, esqueci o nome. É. Passa horas ali só naquela fila da galera, ó, Xerox, você troca Xerox com outro cara, você leva livros de Xerox. É. Tem jeito, tem que Bom, fazer. hoje em dia tem PDF, né? Ah, é. Ajuda Pode, também essa. pode botar um Isso PDFzinho, pode. ler no celular e Pode. tal. Pode. Mas aí, a gente tava falando de Patagônia e Babilônia, entramos nessa questão, acho que porque a gente falou do duelo dos universos também, né? Uhum. E aí, como é que a gente continua essa história, por exemplo? O primeiro foi Patagônia e Babilônia, não, foram aqueles textos. Os primeiros foram vários. Vamos lá. Eu comecei escrevendo contos. Ah, Aí descobri que eu sabia escrever direito. isso aí. Isso é legal. Isso é maneiro. Aí na minha casa não tinha livro. Porque meu pai não lia, minha mãe não lia, minhas irmãs não gostavam de ler, Seu pai foi ler só lá no final. só velho. Aí, inclusive, meu pai, quando ficou velho, ele falou assim: João, você que conhece livro, essas coisas, eu queria começar a ler, você me ajuda? Então eu fui o formador do meu pai leitor. Isso foi uma honra. Nossa. Isso foi legal pra cacete. Depois ele foi embora, ficou lendo, escolheu. Eu gosto de biografias. E lia biografia pra cacete. Escolheu bem, escolheu bem. Escolheu bem, é legal. Biografia é maneiro, né? Mas é assim. E aí você produziu esses contos nesse período. Aí a gente volta para esse período onde Foi. não tinha livro em casa e você Foi. produz os contos. Aí eu comecei a produzir. Aí, junto com isso, eu comecei a desenhar. Porque eu fiz um monte de coisa ao mesmo tempo agora. Comecei a desenhar para jornal. Eu já desenhava. Tinha caneta nanquim, não sei o quê. Cheguei uma vez num jornal, é um jornal de bairro que existe ainda aqui em Niterói, chamado Ligue. L-I-G. Aí cheguei no jornal, falei assim, olha só, eu tenho uns desenhos. Será que vocês aceitam um ilustrador? Não sei, né? Aí um cara com cabelo black desse tamanho, Délcio Teobaldo, meu amigão, infelizmente morreu. Délcio chegou, pegou um papel e falou assim, qual é o seu nome? João. Qual é o sobrenome? Ah, não sei, eu sou João Luiz Peçanha Couto. Couto é muito feio. João Peçanha. Você é João Peçanha. João Peçanha, toma essa crônica aí, faz uma ilustração para mim. Aí eu falei assim, que tamanho? Ele, nossa, ilustrador perguntando tamanho de ilustração? 8x12. Eu, tá bom. Aí fiz o quadradinho 8x12, fiz a ilustração, entreguei para ele. Você faz charge também? Ah, eu tenho algumas aqui, mostrei. Ele, posso pegar essas duas aqui? Pode. Se você vier aqui toda semana e me entregar 3 desenhos desse, eu te pago, vamos dizer, eu te pago R$50 por semana. Top? Falei, top. Já pensei assim, posso comprar tal livro, posso comprar tal livro. Já comecei a pensar em comprar livro para ler. Aí, beleza, saí de lá. Show. Aí fiquei lá um tempão. Aí, dali a pouco, o próprio Ligue começou a patrocinar. Eu que falei com o Delcio, sugeri isso para o Delcio, ele começou a fazer concurso de contos. Aí me inscrevi, ganhei. Mas só que não era 50, era tipo R$400. Pô, dinheiro pra cacete, Que dá época pra a gente tá comprar falando? muito livro. 78. Nossa, era grana, hein? Eu tinha 14 para 15 anos. Aham. Aí legal. Aí ganhei. Aí no outro concurso, lá fui eu botar o conto. Aí o Delcio, não. Tá no regulamento lá. Se você ganhou, você não pode concorrer de novo. E se eu botar no nome da minha irmã? Ele, porra, tu vai falar isso na minha frente? Ué. Tá, põe o nome da tua irmã. Esse é o Brasil que a gente gosta de ver. Usou a irmã de laranja no concurso. Não, mas eu usei irmã, não. Ah. Usei minhas 2 irmãs, minha mãe, meu pai e meus 2 cunhados. E vocês aí falando do Vorcar e do Regis. Só sei que eu ganhei um monte de concurso. É. Cada concurso eu ganhava, sei lá, R$400. Ia lá comprando livro. Porque o prêmio, na verdade, não era livro, não era dinheiro.
Era Vale Compras na Livraria Gutenberg, que não existe mais, né. Aí na Gutenberg comprava livro e devorava, né. Bom, descobri que literatura dava dinheiro. Ilusão, né. Mas descobri que eu me dava bem com esse negócio de escrever, Não, né. e curioso também, fazendo um parênteses do tempo, desculpa Hum. até te interromper. Você tá trabalhando com chart, tirinhas e tal, e Sim, ilustrações da década de 70, né? Ou seja, a gente tá falando daquele período das charges, das tirinhas, por exemplo, de Laerte, sim, Enfield. sim. Eu Eh, conheci Enfield. conheceu Eu ele? publiquei uma vez uma charge minha no Pasquim. Sério mesmo? Conheci Caraca, Ziraldo, Enfield, conheci a dona Nelma, Nelma, que era secretária do Pasquim, era a alma do Pasquim. Acho que é Nelma, era um nome Nelma? esquisito. Acho que é Nelma. E você não ia me contar isso? Hã? Você não ia me contar que ia passar, ia embora, você ia embora sem Cara, falar ó, isso. Enfield, Ziraldo, o Jaguar, o Reinaldo e tinha aquele antipático, não vou falar o nome dele. E tinha um antipático lá, que assim, não falava de os outros não, os outros eram super gente boa, todos gente boa. E tinha o antipático, que é o Zé infeliz lá, que eu não vou falar o nome. Pô, agora eu fiquei curioso, hein? Não sei se Tá ele tá vivo? vivo, não sei, não sei. Deve tá morto, mas não, Vamos deixa o ver. cara quieto. Vou vender essa treta aí, faz um corte. Quem era o antipático do Pasquim? E olha só, aí você publicou no Pasquim, mas não pegou nada pra você, não. A gente tava falando de ditadura militar, né? Não... Não, não pegou nada pra mim, nada pra mim. O que aconteceu foi, sei lá, 3, 4, 5, 3, 4 anos depois, eu fui deixar, porque no tudo que eu tinha de portfólio era o quê? Era recorte do que eu tinha publicado em jornal. Botava numa pasta, levava para um jornal: "Olha, esse aqui é meu portfólio. Deixa aí, passa aqui quarta-feira". Aí quarta-feira: "Ah, não sei o quê, pô, gostei disso aqui. Posso publicar? Pode. Vou te pagar tanto". "Ah, beleza, tá, show". Era isso, né. Aí eu fui num jornal chamado Movimento, que era o jornal oficial do Partido Socialista Brasileiro, proibido na época. Só podia ter Arena e MDB ainda, né. E deixei lá com o Celso. Eu lembro do nome do editor, Celso. Não é o Celso Porça Júnior, não, né? Não, não, Celso Da editora Porçinho não. Itapu. Não, deixa o Celso, Celso inclusive, estão te esperando aqui, hein? Aí fala. Celcinho. Aí deixei lá, ficava na rua Buenos Aires. Aí ele falou: "Passa terça-feira, sei lá que dia, para pegar". Quando eu passei, foi uma época em que a ditadura começou a queimar, incendiar bancas e jornais que eram contra o regime. Eles incendiaram o movimento, com todos os meus desenhos, Tava tudo lá. tudo. Eu nunca mais desenhei. Acabei. Caramba, os caras queimaram o teu. Queimaram. Meu portfólio ficou lá. Tudo que eu tinha estava lá. Mas por que que você sentiu. Você parou de desenhar depois Não disso? Você sei. morreu junto com o fogo lá, tua Morri vontade junto de com o desenhar. fogo. Caramba, que Só que loucura. junto com isso eu escrevia. Junto com isso eu fazia música. Que aí quando eu descobri que eu sabia manejar texto legal, tinha um amigo meu que fazia melodia, eu falei: faz uma melodia, vê se eu faço letra legal. Me dá uma melodia". Aí me deu uma melodia, fiz uma letra, ficou legal, viramos parceiro, fizemos um monte de música. Eu tenho mais de 150 músicas. Que isso? Onde é que tá essa música? Eu nunca ouvi essas músicas. Ninguém gravou não. Pô, tem quantos anos que eu te Ninguém conheço? Você importante nem pra me mandar uma música pra ouvir. Não, você, acho que você já me mostrou algum trabalho musical em alguma feira dessa maluca que a gente foi aí. Alguma coisa, eu lembro você com o telefone mostrando uma melodia. Mas eu não lembro se o que. Puxa, que memória Muito horrível. recentemente, uma amiga minha engravidou, e eu fiz uma música, porque ela é uma cantora, ela é cantora e estava grávida, Alessandra. E eu fiz uma música para ela cantar para a filha dela que estava dentro da barriga, né. E até hoje, né, a filha, quando ela está meio assanhada, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, ela canta a música, que é a música da filha dela. A filha reconhece como sendo a música dela, ela sabe que aquela música foi para ela, né, e ela acalma, até hoje. Foi a última música que eu fiz, nunca mais fiz. Ó, querendo citar nomes aí da música, etc. Pode ficar à É. vontade, que isso enriquece muito. Mas aí você fez essa música que foi a que virou, foi oficialmente pra ela. É, Só que você falou que você tem outras 150 músicas. Estão engavetadas? tudo engavetado. Não, dessas 150, eu acho que eu tenho hoje umas 70.
O resto perdeu. Mas por que queimar? A ditadura queimou também suas músicas? Não queimou nada Para com isso. Não, fui perdendo. Foi ficando por aqui. Às vezes, assim, eu queria dar beijo a uma menina, aí eu achava não sei o que, uma letra legal. Ah, tem uma letra minha que eu fiz, olha só, é sua. Aí a menina levava, eu nunca mais vi a letra, aí esqueci da música, perdi. Foi isso. E como é que você... Quem era esse parceiro aí que fazia a música contigo? Augusto, Augusto? Augusto Andrade. Agora ele tá morando lá em Salvador. É, tá pra lá, fazendo o Uber dele, tá de Uber. Nunca mais fizemos, ele nunca mais fez música, eu também nunca mais fiz. A última que eu fiz sozinho para essa amiga, só. Você fazia como? Pegava o violãozinho, ia montando a base e a música em cima da base, vinha a Tudo música, a junto letra com a primeiro. máquina de escrever. Máquina de escrever na frente. Violão, máquina de escrever, papel. Aí saía a melodia, saía a letra, tudo junto. Eu ia batendo a letra. Quando acabava, já estava tudo datilografado, olha aí, né? E já saía tudo junto, a base com a melodia já Tudo junto, encaixada e tudo já, junto. já na maquininha de escrever. Quando era com Augusto ou com outro parceiro melodista, esse parceiro melodista tocava a melodia para mim, eu com violão junto com ele, aprendia a melodia, né? Aí eu falava, agora deixa eu ficar quietinho. Aí me trancava no quarto. Não, nunca fiz. Não gostei. Não, já fiz sim, mas não gostava muito de fazer música democraticamente, assim, na Ágora, com todo mundo vendo. Não, não. Eu gostava de ficar quietinho para fazer direito. Sei lá, eu achava que funcionava melhor. No silêncio ali, tu produzia. Ficava melhor. Ficava bem Ah, melhor. você fazia. Qual. Você tentar emparelhar com algum gênero musical que a gente tem aqui, qual que se saíam essas músicas assim? Um MPBzinho, um Um Roberto MPB. Carlos. Não, Roberto Carlos não. MPB, uma coisa mais MPB. Um pouco para bossa, mas não é bossa. Bossa, nunca fiz bossa nova, né? Já fiz samba, gosto de samba, adoro samba. Mas mais MPB. Tem um violão aí, Jota? Não! Já fui professor de violão, né? Porque eu já fui músico. Já foi. Ah, pô. Eu aprendi violão para... Hã? Como que você aprendeu? Sozinho. Autodidata mesmo? Foi Aham. ali aprendendo? Foi. Caraca. Aprendi harmonia sozinho. Fui aprendendo sozinho. Um monte de coisa eu aprendo sozinho. Eu gosto de aprender sozinho. Eu gosto de me fuxicar as coisas. E gosto de escrever. Escrever é fuxicar coisas. Pô, e aí a gente tem esse período da música que se encaixa também nessa faixa etária das tirinhas e das Sim. ilustrações. É nesse período aí, né? É. 70, 80 ali. Aí a produção literária, você tem. Alguma dessas obras aqui, por exemplo, é desse período específico? Não. Ela Não. vem depois. Tem contos deste livro. Vamos falar dele. Vamos lá. História desse livro. Pra cá, Jota. Esse livro existe graças a Damares. Damares, a senadora? Ela é senadora? Senadora, ou é deputada? Não Sei lá. alguma coisa. Alguma coisa. De A Gilead. goiabinha. É presidente de Gilead. A presidente da Gilead. Damares. Ah, não, nem pode ser, né? Só homem pode ser presidente. Só pode ser homem. Então ela Bom, aí a Damares falou, eu pensei besteira, não vou falar não. A Damares falou aquela coisa de meninos vestem azul, meninas vestem rosa, né? Aquela coisa, né? Eu fiquei com tanta raiva. E a primeira eleição, quer dizer, a eleição que o Bolsonaro ganhou, quando ele ganhou, o partido dele era o PSL, cujo código era 17. Então eu fiz 17 contos, todos com protagonistas mulheres, as mais variadas, desde as submissas até as revoltadas, tem um monte de mulher aí dentro, né? E a capa é azul, né? E eu chamei o livro de Essa Coisa Toda Rosa, e embaixo de sacanagem eu coloquei Contos de Mulherzinhas. Foi um livro escrito no ódio provocado pelo azul e rosa, tá? Aquela coisa de meninos têm que vestir azul, meninas de rosa. Nesse livro de contos, tem contos que eu escrevi com 14 anos.
Tem contos que eu escrevi com 50. Tem tudo misturado. Mas todos as protagonistas são mulheres. Ou seja, desde os 14 anos você já tinha essa visão de escrever através de olhares femininos, né? Como personagem Já, feminino. já. Pô, você mandou esse meteoro aqui, então, graças a Damares, né? Vou Damares. mandar pra casa dela, então, esse livro aqui. Eu acho que eu vou dedicar esse livro para Damares. Tem mais alguma coisa que você queira falar dessa obra aqui? Essa obra que eu conheço, muito boa. Tem um lá em casa também, muito bom mesmo. Muito bom. Tem E- uns contos deliciosos. Tem um conto que... talvez o conto mais antigo desse livro seja A Ceia de Lídia. Por quê? Porque eu escrevi com uns 14 anos, mais ou Caramba. menos. Né? A Ceia de Lídia é uma mulher hiper, hiper religiosa. Foi largada pelo marido. E ela passa os dias trancada em casa e montando e remontando um quebra-cabeças de não sei quantas peças, aqueles quebra-cabeças difíceis com aquelas pecinhas pequenininhas, e o quebra-cabeças é a ceia, a Santa Ceia, né? Do Da Vinci, né? E só que chega uma hora que a Lídia olha para aqueles homens com outros olhares, não com olhares religiosos. Então eu torço a história de uma religiosa, de uma mulher muito religiosa. É isso. Entendi. A ceia Entendi. de Lídia porque ela ceou. Não vamos dar mais spoiler pra galera, deixa a galera descobrir. Essa coisa Esse toda livro, rosa. infelizmente, esse livro aqui tá esgotado. Se alguma editora louca quiser republicar, vai ser bom. Vamos ver. De repente a Patois daqui a um tempo topa. Porque tem essas coisas. Depois a gente vai falar que você tá na Patois. Tem essas coisas, né? Coletâneas, Maravilhosa. antologias, elas são mais difíceis de voltar a publicar, né? Elas têm quase que um cheiro de coisa de colecionador, né? Não, e Você esse tem que livro comprar também na é hora que ela datado. sai. Esse livro é muito datado. Ele tem 17 contos. Ele foi feito muito para aquele momento. Mas aí hoje você acha que não dá pra botar de repente uma. Como é que chama? Um texto logo no início, que você já fala logo sobre qual o momento que ele foi publicado e o que ele estava querendo acertar. Pode ser. Mas hoje eu prefiro. Não pode botar uma foda na mais, porque aí dá problema, né? Pois é. Mas hoje eu prefiro, por exemplo, escrever um livro de contos com projeto. Então, por exemplo, eu já estou há 3 anos escrevendo um livro chamado Insetos. Todos os contos são de insetos. Como inseto como O protagonista? protagonista é inseto. A vida de inseto, tipo. Né? Só que uma vez, por exemplo, tem um conto que é um gafanhoto. E ele se apaixona por uma fada. Eu misturo a coisa toda. Dane-se. É teu, pô. E aí a gente vai pra uma Pode fantasia. ter fada. Pode. O que a gente tem mais aqui no nosso cardápio? Quem é esse cara aqui? Esse cara... Aquela estranha arte de flutuar. Esse cara é um dengo meu, esse livro. Esse livro é um pagamento de 2 dívidas. Por quê? Ele se passa nos chamados anos de chumbo da ditadura. Ele se passa em 69. Eu acho que o Brasil escreve muito pouco sobre a ditadura. A gente tem que falar muito sobre ela ainda, literariamente. Até para não ter mais aquelas pessoas falando: não teve ditadura, quase não teve tortura, a ditadura foi light. Não foi light, cacete. Né? Matou gente, torturou gente. A gente teve uma presidenta que foi torturada. Né? A gente conhece, eu tenho um monte de parente que foi torturado. Eu tive um tio avô que ele perdeu dentes e unhas. Não nessa ditadura, na ditadura do Getúlio. Ele era mais velho. O Estado Novo, né? O Estado Estado Novo. Novo foi também agressivo demais. Ditadura sinistra. Foi brabo, foi feio. Pegaram todos os livros dele, isso em 1900, sei lá, 30 e... Foi de 37 a 45, né? O Estado Novo, né? Nesse período aí, eles pegaram todos os livros dele, botaram no meio da Mendissá. Você sabe onde é a Mendissá, aqui em Niterói? E tacaram fogo. Isso parece Idade Média.
mas era século XX, né? Às vezes a gente gosta de fazer um repeteco, né? É, Infelizmente. é. Então esse livro se 69, passa em 69. Rasta Azul, Médici presidente e Médici presidente. Médici? Não, Costa Silva. Costa Silva? Costa Silva morreu, depois ficou uma uma comissão lá, depois entrou o Médici, Verdade, né? verdade. É, E ele é narrado por uma menina de 14 anos. Por quê o resgate? Resgate primeiro da ditadura, eu queria contar a história de ditadura, que se passasse durante a ditadura, não a história da ditadura, eu não sou historiador, né? E eu queria contar uma história, já que eu contei tanto conto, eu escrevi tanto conto na voz de mulher, eu queria um romance na voz de uma mulher, mas em primeira pessoa. Né? Matumaine é sobre uma mulher, mas é em terceira. Né? Aqui, Ave do Sertão, fala de uma mulher, Maria do Céu, mas é em terceira. Aqui não, aqui é em primeira. É Nina falando, uma menina de 14 anos falando. É, a diferença é que aqui vai dizer eu fui até o lago. Exatamente. Primeira pessoa. É, Terceira pessoa é ela foi até o lago. Só que Nina. Aí tem uma coisa que é legal da biografia da Nina. A Nina, em bom português, ela é filha da puta. Ela é filha de uma prostituta da cidade. Se passa nos umbigos da Bahia, tá? Se passa no sertão baiano. Tá? Uma cidade que eu inventei o nome. Tá? Eu sei qual é a cidade, mas eu mudei o nome da cidade. Tá? Depois eu escrevi outro livro nessa. Meu último livro se passa na mesma cidade. O que você está escrevendo agora. Só que eu mudei o nome também. Mas é a mesma cidade, é a mesma região, é a mesma coisa. É Gotham City, né? É minha Macondo. É só Macondo, vai lá. Isso aí. Né? Gotham City e tal. Né? Então, assim, ela é filha de uma prostituta. Morreu no parto. A mãe. A dona do prostíbulo fez o quê? Pegou o neném e levou para o padre. É o que acontece em cidade pequenininha. E o padre criou para Deus. Só que criar para Deus, naquela época, para ser coroinha, por exemplo, tinha que ser homem. A Igreja Católica só aceitou coroinha mulher a partir de 80 e alguma coisa, 87, por aí. Antes, coroinha tinha que ser homem. E quem fazia os batismos e os registros nessas cidades pequenas era o padre. Então, o padre registrou Nina como Nino, para que ela pudesse ser coroinha. Então, ela vivia na casa paroquial. Quando saía da casa paroquial, sempre saía com roupa de coroinha, que dá para esconder bastante o corpo, né? E ela ficou nesse entre-lugar. Ela não é menina, não pode exercer sua feminilidade de ser menina, para brincar com boneca, porque vão dizer que ele é um mariquinho, o Nino é um maricas. Não pode brincar com os meninos, porque ela não sabe aquelas brincadeiras dos meninos, para ela, aquelas brincadeiras são muito violentas, muito agressivas. Então ela é um entre-lugar, ela é um entre-mundos ali. Né? Ela não é nada. Né? E chega uma notícia que ela tem que levar, ele, o padre, tem que levar uma pessoa, que é muito importante, que essa pessoa não seja pega pelo regime militar, da cidade dele até uma cidade no Ceará. Só que não pode passar por estradas, porque as estradas estão sendo vigiadas, estão procurando essa pessoa. Né? Então eles passam por dentro do sertão, a pé. Então eles saem da Bahia, vão ao Ceará a pé. Nina, o padre, e uma mulher grávida, que é a Carolina. Por quê? Ela está grávida, esperando o neném, de um dos chefes da resistência, da guerrilha urbana. Tá? Se pegam ela, pegam o cara. E enfraquecem a resistência, a oposição. Né? Então vão os três.
Então, é os 3 numa jornada Brasil adentro, que eu precisava fazer isso, eu queria fazer isso, porque eu estava com uma frase, um verso do Milton Nascimento na cabeça, aquele verso, eh, ficar de frente para o mar, de costas para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. Eu falei, cara, eu tenho que olhar para dentro, não para fora. Aí quando eu olhei para dentro, eu vi o sertão, eu quero contar do sertão. Tem que falar do sertão. Eu tenho que fazer esses personagens andarem por dentro do sertão, não por praia, Salvador, não é festinha, coisa bonita. Não, sertão, Brasil profundo. Então eles vão no Brasil profundo. Perfeito. Isso aqui tá esgotado não, né? Não, não. Esse aí foi por uma editora muito pequena, chamada Editora 106, que é um selo da editora Alê, que é uma editora de psicanálise, Ah, e a galera né? consegue acessar e comprar esse Consegue, aqui. Aí, consegue. disponível, hein, galera? Então, Está disponível. Esse livro está super já viu que tem disponível. mais aí, mais um livraço, aço Esse livro aí. é fofo, muito Você fofo. falou que é o teu preferido? Não, não tem É isso. um dos preferidos. Ah, eu tenho Você preferidos? tem Eu preferido? tenho. Claro que eu tenho preferidos. E esse aqui, Normalmente os preferidos são os últimos, né? aquela Estranha Arte de Flutuar é o teu preferido? Não, o preferido é o último que ainda não foi publicado. Ah, vou falar dele já já. Antes de a gente Claro. entrar em Ave do Sertão, que já é um conhecido das pessoas da cultura milanesa, eu quero passar por esse aqui que eu Matumaine. tô doido para ver como adaptação o quanto antes. Matumaine, conte-nos Matumaine. Meu Deus. Matumaine eu fiquei. Olha, Sim. Matumaine foi o maior exercício de planejamento que eu fiz na minha vida, de um livro. Por quê? É uma ficção científica que se passa, claro, no futuro. Ficção científica pode ser no passado, mas uma ficção científica que se passa no futuro, num campo de refugiados. É o grande diferencial desse livro, né? Como é que seria um futuro num campo de refugiados, né? Que no final das contas é o único campo de refugiados do mundo. Bom, para isso eu tive que estudar o estatuto do, do refugiado. O que o refugiado é hoje? Quem que esse cara é? Né? Quais direitos civis esse cara tem? Se eu sou um cidadão brasileiro, eu estou sob o amparo das leis brasileiras. Se eu sou um cidadão de lugar nenhum, eu estou sob amparo de qual lei? O que podem fazer comigo? Eu comecei a pesquisar isso aí. Eu fiquei 1 ano e meio pesquisando. Fazendo esse laboratório para cá. Só laboratório. E aí? Tu Depois passou de... por onde, esse laboratório aí? Eu imagino por ser Passou professor. por tudo. Passou por sociólogo. Eu tive que ler 2 livros de um sociólogo. Stiger. Eu esqueci o primeiro nome dele. Não sei quem é Stiger. Porque ele faz suposições de futuros. Especulações de futuros da humanidade. Então, com base nas especulações desse sociólogo, eu construí esse futuro. Pedaços desse futuro. Os outros eu construí sozinho, né? Inventei. Matumaine. Por que Matumaine se chama Matumaine? Porque Matumaine... vamos lá. Matumaine é um campo de refugiados no chifre da África. Opa! No chifre da África. Ou seja, naquela parte lá, Somália, Quênia. Tá? Qual é a língua mais falada nessa região? Swahili. Aí lá fui eu procurar em Swahili. Palavras em português e em Swahili seriam o quê? A primeira palavra que eu procurei, que eu botei em português, foi esperança. Quando eu botei esperança, saiu Matumaine. Eu falei, nossa, que nome lindo. Aí fui procurar Matumaine. Existe um site chamado matumaine.org que trata justamente do auxílio a essas populações carentes do norte da África, do nordeste da África. Caramba. Tá? Eu falei, bom, é o nome do lugar, do meu campo de refugiados, vai ser Matumaine. Né? E a partir daí fui construindo a história. A história tem 218 anos. De A que história uma ponta a toda outra? de Matumaine. Desde a descoberta do ignito, que é um minério que eles descobrem, né?
Até o último acontecimento da última história lá são 218 anos. Caramba, é trilogia? Será uma trilogia? É trilogia. Por enquanto, E né? por enquanto. E eu fiz linha do tempo, ano a ano, o que acontece. Então eu botei revoluções, eu botei o final da ONU, a ONU acaba. Em um determinado ano, a ONU acaba, porque ninguém mais acredita na ONU. Tá acontecendo isso hoje. Eu falei isso, mais uns 2, 3 anos Né? você já... Mais uns 2, 3 anos já se cumpre, a né? Tumaini já tá no esquema, já. É. Então, assim, é uma ficção científica, né? Mas é extremamente política, porque tem muita discussão política nela. O segundo volume, eu discuto até gênero mesmo, né? Tem coisa demais em Matumaine, porque eu botei um monte de inventos. Inventos, você diz o quê? Artefatos, instrumentos ou É, inventos? inventos, coisas que ainda não foram inventadas. Imagina o seguinte, que chegou um momento que acabou a ONU e aquela crise de refugiados ficou mais aguda ainda, né? Uma junção lá de países resolveu fazer o seguinte: vem cá, a gente tem um monte de campos de refugiados espalhado pelo mundo. Vamos centralizar esse negócio para melhorar a logística? Vamos. Vamos botar onde? Ah, vamos botar aqui no chifre da África, que já tem um monte de gente aqui. Vamos chamar isso aqui de Matumaine, né? E põe todo mundo ali. Só que ali tinha gente falando diversas línguas, né? Aí eles inventaram um nanotradutor. É um tradutor, aí entro eu estudando linguística, né? É um tradutor que não traduz o significante, mas o significado. O que é o significante? Xícara. Mão é um significante em português. Esse significante em inglês é hand, tá? Mas tanto mão em português quanto hand em inglês remetem ao mesmo significado, que é aquele negócio que a gente tem depois do braço, que tem 5 dedinhos, né? Entendeu a diferença de significante para significado? O tradutor que eles inventaram, ele não traduz o significante, a palavra. Você fala mão, o tradutor entende o significado e traduz para a língua do cara, Na do hora. receptor, na hora. É isso. Então tem umas maluquices que eu fiz o homem inventar que estão nesse livro, mas tem muita maluquice, tem muita invenção. São 200 anos, 218 anos. Esse livro aqui tinha uma protagonista que era muito interessante. Fala dela pra gente um pouco. Salila. Isso. A Salila é a protagonista desse livro. Salila é uma protagonista engraçada porque ela exerce uma profissão que é horrorosa. Salila é torturadora. Mas ela tortura porque, se ela não torturar, ela não protege os filhos, né? Na verdade, torturadora não, porque eles não chamam de torturadora, eles chamam de convencedora. Ah, É um eufemismo para falar de tortura, né? Mas ela é uma torturadora. E ela discute com outro torturador, fala de Hannah Arendt. Nesse livro, num livro de ficção científica, ela discute Hannah Arendt e a banalização do mal, né? Então ela mistura a coisa toda. Ela é uma mulher fantástica. Sally é uma mulher fantástica. ela é uma E convencedora. ela é uma convencedora. E ela tem 2 filhos. É quase igual o camarada que tem um porrete escrito direitos humanos, né? É, É a mesma exatamente. coisa. É a mesma linguística, né? Exatamente. Mas ela é convencedora por força de circunstâncias para proteger os filhos. Senão ela não seria. Você coloca esse dilema aí, né? Ela tem que fazer uma profissão de barbárie porque os filhos dela estão em jogo, né? É, Que escolha você faria, né? é, No caso dela, né? é. E chega um momento, isso eu chupei de uma outra história, chamada A Escolha de Sofia. É um filme, um livro que virou filme, né? Há muito tempo, década de 70, sei lá.
que a mãe, acho que a Sofia, eu acho que ela estava num campo de concentração nazista. E ela tinha que escolher qual dos filhos ia morrer, né? E eu fiz um personagem, que é o meu vilão, que é o Barak, fazer com que ela escolha qual dos filhos morre. Isso no Aí descaceta. Matumaine? Tá nesse livro. Aí descaceta. Imagina você fazer isso com uma mãe, ela vira uma leoa, né? A escolha de Sofia é a escolha impossível, né? É Entre impossível. Não opções tem. impossíveis. É. O Matumaine, a gente tem esse livro e tem o livro 2, né? Livro 2 Uhum. também já eles estão disponíveis para compra? O Não, 2 não. o 2 está em produção ainda? Não, o 2, eu tinha assinado contrato com a Coerência do livro 1 e do livro 2. A Coerência fez o 1. Teve problemas lá, alguns problemas lá na editora. Não quero entrar nesses problemas que foram muito polêmicos, não quero entrar nessa história. Beleza. Aí a própria dona, que é a Lilian, uma graça de pessoa, chegou para mim e falou assim: João, vamos fazer o distrato, porque tá complicado, a coisa aqui tá meio complicada, eu não quero me comprometer com mais nada aí na frente. Eu não sei hoje em dia nem se a Coerência está em pé, né? Se existe a editora Coerência. Então fiz o distrato, eles me deram os livros, né? Eu tenho muito livro desse aqui em casa, né? E eu, desde então, falei assim: não, um dia eu vou pegar esse livro e vou para uma editora boa de ficção científica, para ver se ela publica de fato o Matumaine todo, né? É um sonho, vamos ver se um dia acontece isso. E é nesse Vai trabalho que que. você tá, né? É nesse momento que você tá, né? Buscando Não, essa editora? não, Não? não, 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 tão cedo. Achou? Não, não achei, não. Ó, então aí, editoras, fiquem ligados aí, tá dando mole aí, pô. A É gente quer comprar é Matumaine, uma. pô. A gente quer comprar Matumaine. E aí o 2 vai sair quando a gente tiver um pouso já numa editora Isso, interessante, né? isso. E o 2 está pronto. Há, sei lá, 5 anos, está pronto. É Com só leitura agora. crítica e tudo pronto, tudo pronto, E o 3? tudo pronto. O 3 não escreveu O ainda, né? 3 não, o 3 Então, não, mas o 3 eu sei o que eu quero escrever. anota aí, Jota. Porãozinho pra João. Então, já tá Porãozinho pra João. porãozinho pra João, pra produzir o 3. Quer comentar mais alguma coisa de Matumaine ou podemos ir pro Ave? Não, Matumaine tá bem comentado, tá legal. Então, Ave do Sertão, aí um queridão nosso aqui, vocês É já um livro conhecem. fofo. E é um livro louco, doido. É louco do jeito que a gente gosta, muita coisa. Ó, um dia eu tava num grupo de autores que a gente tem, grupos de autores no WhatsApp. Deu a louca, foi impulso mesmo, deu louca mesmo. Falei assim, gente, quero escrever um livro com alguém aí. Alguém quer escrever um livro comigo? Aí a Paula Carminati falou assim, eu. Na mesma hora eu fiz um grupo com a Paula. Aí comecei, vamos falar, contar a história de quê? Ela, não sei. Eu falei, vamos. Eu sempre quis contar a história de Canudos, mas um Canudos distópico. O Antônio Conselheiro é do mal, não é do bem. É um cara do mal. Ele massacra a população de Canudos. Eu, gostei. Aí pronto. Aí um foi levantando a bola, o outro levantando outra bola, o outro levantando outra bola, e a gente foi construindo a história. Construímos, escaletamos, como sempre, escaleto. Depois que escaletou, eu lembro que a Paula falava assim, João, eu tô com medo, porque eu não sei, eu nunca escrevi a 4 mãos, eu também não. Como é que a gente vai fazer? Eu como? Ah, distribuição dos capítulos. Eu falei assim, par ou ímpar? Ela, par. Eu, tá bom, tá decidido. Ela, hã? Você fica com os pares, eu fico com os ímpares. É assim que vocês decidiram? Eu acho que... Começamos assim. Aí, mas só que Mas é assim chegou que faz mesmo, não, né? Não, a gente fez assim. Aham. Foi par ou ímpar. Ela falou, par. Eu, tá bom, combinado. Eu começo, faço o primeiro, você faz o segundo, eu faço o terceiro, você faz o Como quarto. é que é isso? Aí você leu dela pra você É, preparar o seu, é isso? é. Aí... Mas só que chegou um momento, Ah, vamos dizer, que o 4 emendava no 5. Aí você que estava fazendo o 4 falava assim, Paula estava escrevendo o 4, né? Que ela pegou o par. Aí ela falou assim, João, eu vou escrever o 5 também, tá? Porque eu tô na... Vai ficar legal, tá? Fazer o 5 também. Eu, tá bom, tá bom. Aí eu pegava o 6 e o 7. Aí começou a bagunçar, tá? Mas no início, eu era o ímpar, ela era o par. Não sei em qual capítulo que a gente bagunçou isso, né? Mas sempre obedecendo à escaleta. e a escaleta vocês desenharam como? Juntos? Juntos no
Excel. No Excel, botando no Excel. Aí vocês sentaram junto e falaram: isso aqui é a progressão dos capítulos, vai começar assim. Vai acontecer isso, vai tal cena, vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Caramba, aí pra quem sabe como é que faz o processo de escrita a 4 mãos aí, diz pra gente nos comentários que eu também não faço ideia, É mas, complicado. mas no Paro Ímpar é muita loucura, hein? É muito doido. E no final, Não, e no final ainda tem um negócio, porque eu tenho meu estilo. A Paula tem o estilo dela. Aí eu falei assim, peraí, no final um dos dois vai ter que pegar tudo e passar para um estilo. A Paula falou assim, faz você que você tem mais livro na frente, porque eu tinha mais livros escritos do que ela, né? Aí eu falei, tá. Aí eu reescrevi o livro com um estilo que é uma mistura do estilo do João e da Paula. Esse livro não é meu estilo nem estilo da Paula, é o nosso estilo misturado. um casamento dos dois, né? É. Aí aqui nesse cenário distópico você tem Antônio Conselheiro como malvadão. Fala um pouquinho desse enredo aí, desse personagem. Vamos lá. Antônio Conselheiro foi um puta de um líder de Canudos, né? Ele era monarquista, já era república o Brasil, Você tá falando a história real. a história é real. Já era república, por conta de uma briga numa compra de carga de madeira. Isso real, real mesmo. Canudos comprou não sei quantas peças de madeira de um fulano de tal qualquer, o fulano de tal qualquer não entregou. Antônio Conselheiro foi cobrar, o cara veio com a polícia. Aí começou a briga, né? Por causa de Canudos está madeira. revoltado, né? Por que também? Porque diminuíam Canudos. A população de Canudos era basicamente de indígenas e negros, ex-escravizados. Então, era só população periférica. Falando um adjetivo atual, né? Canudos é uma população predominantemente periférica, não tinha branco em Canudo. Era indígena, era caboclo, indígena e negro, né? E aí, por causa de um calote da entrega da madeira, o pau cantou. O pau cantou. E teve morte aí, né? Nesse... Ixi, aí a República mandou mais tropas, perderam de novo, mandou mais tropas, perderam de novo, depois mandou para arrasar. Aí foi um massacre. Inclusive, curioso nesse parêntese rapidamente, que Moreira César, que era o nome da rua onde era Paulo Gustavo, que Moreira César participou da Guerra de Canudos. E aí tinha mó galera que falou assim, pô, mas não pode tirar o nome de Moreira César. Aí tu pergunta, quem foi Moreira César, tu sabe? Aí o cara, Cruel pra cacete, um cruel pra general cacete. extremamente cruel. Liderava ali verdadeiros massacres, né? Uhum. Mas em Canudos ele encontrou um fim interessante, né? Não foi ele que disse assim, não vou usar os canhões, porque esta tarde almoçaremos em Canudos, Aham. e morreu. É. Essa tarde almoçaremos em Canudos. Desculpa aí, mas, porra, é interessante. Tirou uma onda danada. Não vou usar Canudos, não, vou almoçar em Canudos hoje. Ferrou-se. Morreu, últimas palavras. Ferrou-se. Dizem, né? Não sei se é real, mas é maneira a história, né? Eu gosto que foi, eu quero que seja. Eu também quero que seja Pesquisem aí, real. as nossas fontes disseram que foi, mas botem nos comentários pra gente ser mais preciso, mas acho que foi isso aí mesmo. É isso aí. E aí? Aí como é que. Aí segue nesse linha. Só que Até a gente cria uma linha alternativa do tempo. E aí, o que aconteceu? Antônio Conselheiro é um cara do mal, ele deseja manter o poder dele, passa a cobrar impostos do povo de Canudos, e com esses impostos ele molha a mão das tropas federais que vêm cobrar dele. E as tropas ficam quietas, deixam ele em paz. Tá? Só que, na realidade, na história, algumas fontes, muitas fontes históricas, dizem que o Conselheiro era um sebastianista. O que é isso? Sebastianista se remete a Dom Sebastião, O rei. rei português de 1700 e lá vai varada, 1700, não sei quanto, 1700 alguma coisa. Esse rei, ele foi um rei muito jovem e muito crente, ele era muito católico, né?
E ele morreu não, ele desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, que é meio que Marrocos hoje, tá? Nunca foi encontrado o corpo. E existe em Portugal, no Alentejo, no interior de Portugal, eu morei em Portugal 1 ano, existe até hoje a lenda de Sebastião. Sebastião um dia voltará das brumas de Alcácer Quibir, da batalha, tá? E erguerá o Quinto Império, que será um império de prosperidade, solidariedade, aquela coisa toda, né? Muito bem. Antônio Conselheiro era sebastianista, ele acreditava na volta de Sebastião. Então, vamos lá, ok. Com base nisso, a gente cria o quê? Um Antônio Conselheiro do mal, tirânico. Depois de 7 anos sem chover, caiu uma gota d'água em Canudos, caiu um toró, né, sobre Canudos. À meia-noite de um dia lá, que eu não lembro exatamente o dia, de dezembro de 1900, né? Ou seja, na beirada da virada para o século XXI, século XX iniciou em 1901, né? Quem aparece no Toró, depois do Toró? Dom Sebastião, Em Canudos. em Canudos. E ele, claro, ele se confronta com o tirano, com Antônio Conselheiro. Essa é a parte política desse livro, né? Mas também tem uma parte que tem a ver com os dois protagonistas, com o protagonista e o que se chama de protagonista tardia, que é a Maria do Céu. O protagonista é o... Meu Deus, esqueci o nome do protagonista, do menino. Qual o nome dele? Consumiu também, né? Deodato. 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 Deodato é um inventor, né? E ele inventou uma máquina de voar, tá? Que realmente voa. Para quê? Para ir no céu pegar a mãe dele que morreu. Para a mãe dele viver de novo com ele, né? Então, tem essa... E assim, e o Deodato tem uma queda pela Maria do Céu, né? Então, tem esse amor adolescente acontecendo, tem as tiranias do conselheiro e tem a putidez do Dom Sebastião falando que absurdo que esse conselheiro está fazendo aqui em meu nome, dizendo que ele é sebastianista. É um absurdo. É um barato. Tem batalha, tem... Gente, tem tudo. Tem Magia. boitatá, tem magia, tem o cacete. Tem gênio da lâmpada no sertão baiano. Porque parece que para ser esse cara aí, esse figurão aí, parece que o Antônio Conselheiro fez um pacto com alguém. Fez um pacto com forças malignas. É muito bacana, é muito legal, é muito gostoso. O livro vale muito a pena, a gente cobriu bastante aqui no canal, então pode assistir a playlist que tem aí do Ave do Sertão, que a gente falou muito do livro, a gente fez resumo, a gente fez um contraste com os personagens, explicando quem era quem na história também, então esse aqui é adaptado para o cinema urgentemente, então... Esse já tem roteiro pronto, né? Já tem roteiro pronto, participei lá da sala de leitura de roteiro, me senti importante, me senti importante, eu fui o pai escroto do Deodato, eu lendo o roteiro. O cara era um mala, mano, e aí eu interpretei lá na leitura da sala, por enquanto não pode abrir, porque é secreto, né, a sala é sigilosa, mas muito bom, muito bom. Pra gente fechar com chave de ouro, vamos falar do que você queria muito falar. É o livro novo, né? Que a paixão nova é sempre a paixão mais forte, né? E o que tem? O que tá vindo aí? Vamos lá. Teve uma vez que eu estava me despedindo de uma escola que eu estava dando aula, que é o Instituto Federal de Ensino Técnico, lá de Juiz de Fora. Aí fizeram um almoço e tal, tava almoço, tava legal, gostoso, não sei o quê. Depois do almoço ficou eu e Miriam Freitas, uma poetisa de Juiz de Fora. A gente conversou. Aí pediu conta, não sei o quê, pagou conta, depois mais um cafezinho e ficamos conversando. Mais um cafezinho e conversando. Mais um café. E ela começou a contar causos da cidade dela.
que eu não me lembro o nome, mas é uma cidade pequititinha de Minas, né? E ela falou assim para mim: e tem a história da tecedeira de anjos. Eu, o quê? Da tecedeira de anjos. Eu, que isso? Ela era a aborteira da cidade. Eu falei: posso contar essa história? Ela pode. Naquele dia à noite, eu gosto de fazer de vez em quando os exercícios de contos, assim. Eu quero fazer um conto de 30 linhas. 30 linhas. É o controle do controle, né? É exercício mesmo. Vou escrever 30 linhas aqui. 30 linhas. Eu tenho que começar e terminar uma história. E eu escrevi um conto chamado A Tecedeira de Almas, A Tecedeira de Anjos, né? Mostrando essa personagem. Mostrei pra Miriam. Ela falou: meu Deus, esse conto é maneiro, não sei o quê. Aí ganhou, não sei o quê, do selo Off Flip, da Flip. Não sei o que da Flip. Foi publicado naquele livro e tal. Mas eu fiquei com aquele negócio, porque o conto estava legal e o conto merecia desenvolver. E lá fui eu escrever um romance. Só que eu saí de Minas, trouxe para minha Bahia, para aquela região da Bahia, que eu já estou contando história há muito tempo, né? Botei Lalá, que é o nome da personagem, Maria das Lágrimas, o nome dela. Botei Lalá vivendo no início do século XX, entre as décadas de 10 e 20, o livro começa ali, né? E quando também é construída uma estrada de ferro que passa pela cidade para levar o ouro lá do Chapadão, lá das Minas, né, para o litoral, para Salvador, né? O que tem de interessante nesse livro? Primeiro, é uma aborteira que conversa com os espíritos dos fetos que ela vai tirar. Eita, Lelê. E ela, quando conversa, ela pergunta assim: qual nome você gostaria de ter se você vingasse? Aí, quando ela faz o aborto, ela anota num caderno a data e o nome dele. E ela chama esse caderno de O Memorial de Anjos. Então, ela acumula aqueles anjos naquele memorial, né? E é isso, é a história de uma aborteira que conversa com o outro lado. Cara, o lance a parte que ela te contou da história original lá, tem a ver com a história que você tá contando? Nada. Nada. Você Não. pegou só um pedaço do que tinha lá, personagem, o O- resto você. a expressão tecedeira de anjos, né? Que ela, na verdade, a expressão original era tecedora, eu mudei para tecedeira. E o resto eu mudei tudo. O resto eu mudei tudo. O nome dela não é esse. Nem sei qual é o nome da tecedora original, né? Da Só pra Miriam. saber se tinha uma conexão de histórias entre elas aí, se ela também conversava com alguém, do místico, do Não, segredo. não Não, tinha. não tinha. Não tinha nada disso. Ela só era a aborteira da cidade. Cara, Todo mundo conhecia. Todo e, mundo sabia. e esse processo, como é que tá esse processo da produção desse livro? Tá pronto. Pronto Tá também? na Patuá, aceito pela Patuá. Agora, dia 13 de agosto, vai ter a Flim. Eu estou esperando com todas as forças que dê tempo da Patuá preparar o livro para eu lançar na minha cidade, né? Gostaria muito de lançar aqui. Eu queria antes lançar em Itatim, que é a Tatinho. cidade onde se passa o livro, né? Que se chamava Tanquinho, hoje se chama Itatim. Então, Bahia. na Bahia. Gostaria muito que o lançamento mundial fosse em Itatim. Lançamento mundial é maneiro, né? Pô, às 3 da tarde em todas as casas. Não é? Lançamento mundial em Itatim. Mas tá difícil. Então, vamos fazer o lançamento na Flim. Vou lançar também, vou para a Bienal esse ano com esse livro, né? Mas é um livro diferente de todos os outros que eu escrevi, porque eu quis que cada
parágrafo. Se eu fiz isso com um amigo, eu abri o livro, falei assim, vou ler esse parágrafo. O parágrafo, qualquer parágrafo do livro, ele tem princípio, meio e fim. Ele é um mundo. Cada parágrafo é fechado. É como se fosse uma pequena história. Por Depois parágrafo? parágrafo a parágrafo. Foi um trabalho assim de artesanal esse livro. Pô, Foi o livro mais difícil que eu escrevi. cara. E é o menor de todos. Porra, cada parágrafo com início, meio e fim de uma história. Eu acho que eu nunca vi isso. Alguém já fez, usou essa fórmula? Eu nunca ouvi isso na minha vida. Não sei, não tenho a menor ideia. Só sei que eu quis fazer, meti na cabeça e fiz. Fez um formato aí. Então, o Flim, em agosto, é a grande corrida pra gente ver. Já tem título? Pode falar, não? A Tecedeira de Almas. A Tecedeira de Almas é o título. É. Caraca, então a Tecedeira de Almas aí em agosto, vamos torcer para que chegue aí durante a Flim. Se tudo der certo. Se você vai a Flim é de Maricá? Não, Flim é aqui de Niterói. Ah, Flim é de Niterói, Vai ser aqui no Reserva. Eu acho que vai ser no Reserva. Sempre foi no Reserva, né? É geralmente no Reserva. É. Flim. É de 13, 14, 15, 16. De 13 a 16 de agosto. Pô, então, gente, já tá com a data aí, vá lá para conseguir esse livro. Patois, que é a sua editora. Patois, você tem um cardápio farto aqui que você poderia pegar também. Eduardo Lacerda, vamos publicar o resto do... Já vou colocar aqui uma turma aí na sua disposição, Eduardo Lacerda, que a gente quer muito ler. Mandar um recado final pra galera aí, pra sua câmera, ou pra aquela ali, você que manda. Recado final? Ah, não sei, eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho nada para ensinar para ninguém. Você dá aula, pô. Como é que você não tem nada pra ensinar, pô? Tá Cara, dando aula aí pra olha, eu caramba. não tenho nada para ensinar para você. Eu não sou uma pessoa útil, eu não sou uma pessoa confiável, porque nenhum escritor é confiável. Mentirosa, né? Não acredite em escritor. Nenhum escritor é confiável. Não é um ser humano confiável. Se você sentir vontade de escrever, escreve o que você tem que escrever, independente do que os outros acharem, independente de você viver num país que não lê, independente de você não ganhar dinheiro nenhum aqui. Nunca ganhei dinheiro com nada disso aqui. Né? Independente disso tudo. É dinheiro? Não é dinheiro. É outra coisa. A pegada é outra de escrever. É prazer, é tesão. Às vezes é necessidade, né? Verdade. Às vezes é necessidade. Mas, acima de tudo, escrever é um ato político. Eu acho. Aqui eu estou falando de desigualdade em Patagônia. Né? Aqui eu estou falando de política. Né? Aqui eu estou falando muito de política, inclusive de autoritarismo. Aqui a gente está falando de um rei autodeclarado, conselheiro fascista. Esse nome fascista voltou ao nosso vocabulário recentemente. Então, o Antônio Conselheiro pode ser colocado, pode servir de carapuça para outros políticos brasileiros. Não quero falar nomes. Faço ideia de quem está Matumaine, falando. extremamente político. Extremamente. Então, eu acho que tudo é política. O pessoal fala assim, não gosta de falar de política. Deixa de ser besta. Você acorda, você é político. Tudo é política nesse mundo. Né? Alguém falou isso, né? O ser humano é um animal político, né? A gente é um animal político, claro que sim. Não é política partidária, é político, né? Não é política. Onde é que a pessoa pode seguir para poder saber todas as suas novidades? De repente mandar um direct lá? Eu tenho um Instagram quase abandonado, coitado. Parece aquelas casas de terror abandonadas, sabe? Que tem fantasmas, não sei o quê. Não, brincadeira. O meu Instagram é o João Peçanha Analista. Tá? Tudo junto, João Pecanha Analista. Ali eu ponho tanto política, porque eu não deixo de falar de política. Eu sempre gostei muito de política. E falo dos meus lançamentos. Tudo ali, Né? João Peçanha, Analista. Analista, tudo junto. Sigam aí, foi um prazer inenarrável tê-lo aqui, finalmente. Falar de livro, falar de literatura, falar com gente inteligente. Aí, é contigo, a Jota. É com a Jota. Pessoal, então, já que vocês estão falando de pessoa inteligente, isso ficou me cutucando, tá? Segundo fonte do Brasil Escola do UOL, Exu é conhecido como a boca do mundo
e por essa força devoradora aceita oferendas variadas que incluem padês, eu acho que é padens, farinha, dendê, mel, pimenta, carnes, frutas, bebidas e charutos. A terra atua como elemento de ligação, assentamento, mas não como seu único e principal alimento físico. Uma curiosidade sobre o nosso amigo do início Mendigo lá de da trás. sua história, talvez sua primeira inspiração, então trouxe uma fonte legal aí. Desculpa aí, eu fui criado na igreja de crente, então, perdão, gente. Mas é isso. Essa história aí desse encontro aí me marcou, mano. Me marcou. É muito interessante tem esse, coisa esse aí, cara. tem Jacaré é muito interessante. Tem coisa. Ainda bem que você não tratou ele mal, porque Não. você tem a história do Auto da Compadecida, né? Você lembra? Que o João Grilo falou assim: ah, sai daqui, mano. Sai! Cuidado, hein, você não sabe. É. e tal. Não, Jacaré era gente boa. Jacaré Era gente e boa. contador de histórias. Contador de histórias. Que aparecia uma vez por ano em junho. Cara, é muito louco isso, velho. E o mais legal, tem uma mulher, pra acabar, uma mulher chamada Nancy Houston, que ela fala assim, cara, o que diferencia a gente das outras espécimes é que a gente consegue juntar passado, presente e futuro e contar história. Chimpanzé não conta história. Só a gente. Golfinho não conta história. Não tem ninguém que conta história, só a gente. Para o bem ou para o mal. Pro bem ou pro mal. A gente é o único A história pode ser ruim também. Pode ser. Claro que pode. Não deixe de seguir a página do João Peçanha. Também peço a vocês aquele apoio que a gente falou aqui, se chegar até o final. Se você está aqui até o final desse vídeo, deixa um comentário aí, João Peçanha. Ou então pode ser Quero Matumaine. Aí você. Matumaine é difícil de escrever, né? Matumaine é difícil. Solta o livro do João. Bota aí no comentário. Tecedeira de almas. Tecedeira de almas. De almas, não, de anjos. De anjos. O Almas é o volume 2. É. Tecedeira de anjos. Deixa nos comentários pra gente poder perceber que você tá aqui junto com a gente. Não esquece o like, o comentário, pra gente poder sentir essa energia que faz a gente querer fazer isso aqui. Então, estejam com a gente aqui presente. Considere o nosso apoio também, R$5 manter funcionando o nosso projeto. Como você tá vendo aqui, tudo aqui é grana, é estúdio, é a Renderizando Estúdio, maluco. Então, ajuda a gente, R$5 já ajuda bastante. Qualquer carrinho que você fizer... As doações podem ser feitas também em forma de açaí... Italiano ou não? Bom, como você tá vendo, eu tô evitando um pouco. Tô evitando um pouco esse tipo de doação. É melhor evitar um pouco. Estamos aceitando dinheiro, no caso, né? Mas, olha, gente, Mercado Livre e Amazon não muda nada. Você não vai gastar nada mandando pra gente. É só compra o seu carrinho e vem um percentual pra gente automático. É o programa de afiliados da Amazon e do Mercado Livre. Um forte abraço a vocês que estão aí e até a próxima. Valeu, tchau, Valeu, tchau. gente. Obrigado.